Olá pessoal, hoje vamos dar início a uma aula de colisão mecânica, onde nos interessa estudar o que acontece e como devemos analisar matematicamente dois corpos que se chocam. Inicialmente, vamos supor que eu tenha dois corpos A e B com velocidades VA e VB e que se aproximam. Aqui seria a fase da aproximação. Depois dessa aproximação, eles colidem um com o outro e adquirem novas velocidades. Essas velocidades, tanto VA' e VB', serão novas e retratarão uma situação de afastamento. Algo muito parecido com o jogo do bilhar, onde duas bolas se chocam e depois fazem movimentos se afastando uma da outra. Essa colisão, particularmente, ela tem essas duas fases. A fase da deformação, onde as duas bolas podem trocar forças entre si, podendo até perder energias por conta de algumas oscilações do corpo, uma vez que elas podem se chocar e deformar, ou o próprio barulho causado pelo choque também pode ser uma forma de perda de energia. A própria elasticidade do material pode acabar roubando um pouco desta energia e isso vai causar algum transtorno na hora de restituir as velocidades depois em que elas estarão se afastando. Então, a fase da restituição ela é bem importante e tem um cálculo que pode retratar a eficiência dessa restituição. Esse cálculo é chamado coeficiente de restituição. Este coeficiente de restituição, em muitos livros, também simbolizado pela letra Ezinho, ela vai ser dado pela razão entre a velocidade de afastamento pela velocidade de aproximação. Essa comparação do que aconteceu depois em relação ao que tinha antes. A comparação aqui feita, para gerar esse coeficiente de restituição, é que merece nossa atenção. Nós temos que pegar VB' e subtrair de VA', fazendo a comparação das duas velocidades, retratando o afastamento, em relação à aproximação, onde eu vou construir a seguinte conta, VA menos VB. É importante verificar aqui a diferença da forma como é construída essa subtração, onde primeiramente é VB' menos VA', retratando um afastamento destas bolinhas, e que antes eu teria esta aproximação, VA menos VB. Dessa forma, nós conseguimos retratar um coeficiente que pode nos ajudar a avaliar a restituição, se ela é perfeita ou mais ou menos. Vamos tomar alguns exemplos aplicando esta fórmula. Nós temos aqui, neste primeiro exemplo em cima, um corpinho A com 10 metros por segundo, se aproximando de um corpinho B com 20 metros por segundo. Depois da colisão, VA adquire velocidade para a esquerda, 5 metros por segundo, enquanto que VB, ou o corpo B, adquire 10 para a direita. Neste passo, é importante você assumir um referencial, que é o referencial que eu vou adotar para todos os exercícios, tanto aqui nos exemplos quanto nas tarefas. Sempre, gente, que você tiver algum corpo para a esquerda, para facilitar o seu cálculo nas provas, coloque um sinal de negativo, para que você não cometa erros de sinais atrapalhando a resolução da questão. Perceba que para a esquerda sempre será negativo e para a direita sempre positivo. Vamos construir o coeficiente. Este Ezinho, ele vai ser dado então por VB' menos VA' sobre VA menos VB. Como que vai ser então esse coeficiente? VB', quanto que é? VB' é 10. Menos, quem é VA'? VA' é menos 5.
VA. VA é 10. Menos. Quem é VB? VB é menos 20. Perceba a importância de você compreender que este sinal na fórmula, ele vem da comparação entre velocidades. Este sinal de negativo tem apenas o intuito de comparar VB' com VA' ou VA com VB. Porém, os negativos das velocidades não têm relação com este raciocínio. Perceba que este sinal de negativo vem da comparação e este sinal de negativo vem da informação do A ou da informação do B. Isso é o que mais cria problemas se caso não for respeitado. E aí você tem menos com menos mais, 10 mais 5, 15, e 10 menos com menos mais, 10 mais 20, 30. Temos aqui um coeficiente de restituição meio, indicando para nós que não houve uma restituição perfeita das velocidades ou das energias. Alguma perda de energia acontece aqui. Pode ser por meio de sonoro, atritos ou, enfim, deformações elásticas. Vamos para o segundo exemplo. Eu tenho que aplicar novamente o coeficiente de restituição para avaliar esse choque. Dois corpos se aproximam, perceba que A tem uma velocidade maior que B, por isso ele se aproxima, e que depois eles adquirem velocidades opostas, se afastando, portanto. Coeficiente de restituição, VB' menos VA' dividido por VA menos VB. Vamos a eles. VB' vale 6, positivo 6, menos, quem é VA'? VA' seria a velocidade do A depois, e percebem, cuidado com os negativos, ele está para a esquerda. Nós temos que assumir um referencial, positivo para a direita, negativo para a esquerda. Por isso, menos 2. VA, 10, menos VB, que neste caso é 2. O único que apresenta velocidade negativa, ou seja, para a esquerda, seria este VA'. Portanto, vamos ficar com 6 menos com menos mais, 6 mais 2 dando 8, e 10 menos 2 também dando 8. O que representa para mim um coeficiente igual a 1. Este coeficiente igual a 1 representa uma restituição perfeita. Uma restituição perfeita. Este termo vai ser útil para nós no final da aula, onde nós vamos caracterizar o nome para isso. Mas é importante perceber que esta razão dando 1 retrata uma colisão perfeita em que não há perdas de energia. Vamos para a terceira situação, onde nós temos dois corpos A e B se aproximando A do B, velocidades para a direita. Já vamos assumir nosso referencial positivo para a direita e negativo para a esquerda. E vamos calcular o coeficiente de restituição. VB' menos VA', VA menos VB. Olhando para os dados depois da colisão, podemos perceber que os dois corpos têm velocidade igual a 2. Portanto, as duas velocidades, tanto de VA' quanto de VB' são iguais, 2 e 2. Já no caso anterior, VA vale 3 e VB vale 1. Todos os valores de velocidades positivos. E isso já vai nos indicar, 0 sobre 2, o que nos implica um coeficiente de restituição 0. Ou seja, aqui ocorreu o máximo de perda de energia. Então, ela é uma colisão bastante imperfeita. Mas, a princípio, memorizemos isso. Coeficiente de restituição é VB' menos VA', VA menos VB, respeitando os sinais de negativo quando existem, para que as comparações possam ser feitas corretamente.